Fala galera do PTX, beleza? Hoje a gente começa uma nova série, Como Ser Feliz. Você vai ver a arte aí, bonitinho, você vai ver aí os emoticons, sentimento. A gente vai falar sobre sentimento durante esse mês. Então, para começar essa série, Como Ser Feliz, quero falar primeiro sobre a história de Davi. Eu não sei se você sabe da história de Davi, a história de Davi é uma das minhas preferidas, é a preferida de muita gente, mas a história de Davi é fantástica porque, primeiro, ele foi ungido como rei quando ele era um jovenzinho, talvez da sua idade, você acredita nisso? Talvez da sua idade, Davi foi ungido como rei. E aí eu quero que você pare para pensar, tá? A gente vai ler um texto da Bíblia, então você pode já preparar a sua Bíblia. A gente vai ler um texto da Bíblia aqui, mas antes eu quero que você pense o seguinte. Imagina só se alguém chegasse hoje na sua casa. Chegasse hoje na sua casa e dissesse: papai, mamãe, eu estou aqui porque Deus me enviou aqui, dizendo que aqui está o próximo presidente do Brasil. E aí, o que é que você ia achar? Foi mais ou menos isso que aconteceu com Davi. Chegou um homem, um profeta de Deus, chamado Samuel, chegou lá na casa de Davi, e aí ele chega pro papai de Davi e fala: olha, eu estou aqui porque eu vim ungir o próximo rei de Israel. O futuro rei de Israel está na sua casa, é um de seus filhos. Quero conhecer todos os seus filhos. E aí, chega o primeiro filho e não é aquele. Chega o segundo filho, o segundo filho era forte, bonito, atlético. Talvez fosse aquele, não era aquele. Chegou o terceiro e nada, quarto nada. Davi era o último da fila. O último de 8 irmãos. E aí, naquele momento, o profeta Samuel vê que era Davi o futuro rei de Israel e unge Davi. E diz: Davi, você vai ser rei de Israel um dia. Passou um longo tempo. Passou tempo. E aí, eu quero ler esse texto que está em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17, tá? Eu vou ler do versículo. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 33, tá bom? Ali, nesse momento que a gente vai ler, Davi estava prestes a enfrentar o gigante Golias, tá bom? Estava prestes a enfrentar o gigante Golias. Então Davi sabia que um dia ia ser rei, e eu já quero que você imagine os sentimentos que brotaram no coração de Davi. Talvez medo, talvez dúvida, talvez alguns questionamentos por quê, talvez angústia, ficou angustiado pensando no futuro, e ficou ansioso pensando no que vai acontecer no futuro, e talvez sejam sentimentos que você também tenha. Ansiedade, medo, de tanta coisa que acontece no seu dia a dia, e talvez sejam sentimentos assim que talvez você tenha, e que também talvez Davi tenha tido. Vamos ler esse texto aqui, que é o momento que Davi vai enfrentar o gigante Golias. E fala o seguinte: Saul, que era o rei na época, fala para Davi: Davi, você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem, ele é guerreiro desde a sua mocidade, ele vai lhe vencer, Davi, é óbvio. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando via um leão, olha o que Davi está falando aqui, quando via um leão, um urso, e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele, e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Então esse filisteu aí será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá,
e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com as suas próprias armaduras, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com a couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do rio e as pôs assim no bolso dele, que trazia com ele. E aí, com a sua funda na mão, foi na direção do gigante Golias. O final dessa história a gente já sabe. Davi, naquele dia, depois de anos, que o gigante Golias colocava medo no povo de Deus, colocava terror no povo de Deus, era um causador de ansiedade e de medo no povo de Deus. O rei Davi, o menino Davi, que futuramente seria rei, ele mata o gigante Golias com uma pedra. Uma pedra. E aí, eu queria pensar com vocês, qual o segredo de Davi? Qual o segredo de Davi para que mesmo em momentos de medo, mesmo em momentos que possam causar ansiedade, mesmo em momentos que possam te deixar paralisado, você possa seguir em frente e conquistar a vitória que Deus tem para você? Quais são esses segredos que a gente vê na história de Davi? Tem pelo menos dois segredos que eu quero contar para você, e grava isso na sua mente para sempre. Para sempre, não tira isso nunca mais da sua mente, tá bom? Leva isso para sua vida, tá? 2 coisas muito importantes que a gente pode aprender com Davi aqui. Como é que ele conseguiu, no meio de tanto medo, no meio de um desafio tão grande, e você também enfrenta desafios, eu tenho certeza disso, que apesar de você ainda não ser um adulto, você enfrenta desafios, você enfrenta ansiedade, você fica com medo, você fica triste, você fica preocupado. São sentimentos que você já tem. Como, apesar de tudo isso que Davi talvez tenha enfrentado, como é que ele não ficou paralisado? Como é que ele seguiu em frente e conseguiu a vitória? Primeira coisa, Davi foi obediente. Davi foi obediente. Você acha que obedecer a sua mãe, ao seu pai é ruim? É chato. Olha só o que Davi faz. Davi faz algumas coisas que, parando para pensar, talvez fosse um pouco chato. Davi era o filho que ficava cuidando das ovelhas do pai. Davi todos os dias obedecia ao pai dele, cuidando das ovelhas do pai. Ele ia lá, cuidava, tratava, ficava lá passando tempo com as ovelhas. E talvez Davi quisesse fazer outra coisa. Talvez Davi quisesse brincar, não sei. Talvez Davi quisesse sair com os amigos, não sei. Talvez Davi quisesse jogar videogame. Não tinha videogame, mas sei lá. Vai que. São coisas que a gente quer fazer ao invés de obedecer aos nossos pais, não é verdade? A gente quer fazer uma infinidade de coisas. TikTok, Instagram, WhatsApp, Netflix, YouTube. Várias coisas que nos puxam para não fazer o que os nossos pais querem que a gente faça. Davi fez o contrário. Davi provavelmente também tinha o tempo dele fazer o que ele queria. Mas a prioridade dele era obedecer o pai dele. Então Davi ia lá sempre cuidar das ovelhas. E aí o que acontecia quando Davi ia cuidar das ovelhas? Davi conta ali para o rei Saul o porquê que ele estava preparado para enfrentar o rei Golias, o gigante Golias. Ele fala o seguinte: olha, quando eu estou cuidando das ovelhas do meu pai, por eu ser obediente ao meu pai, por eu fazer as coisas que o meu pai pede para eu fazer, eu aprendi muita coisa, Saul. Eu aprendi muita coisa fazendo as coisas que meu pai pede para eu fazer. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi a matar leão. Sabe outra coisa que eu aprendi? Eu aprendi a matar urso. Então, um leão que é muito feroz, que é muito forte, eu consigo pegar pela barba e matar. Imagina só o que eu posso fazer com um gigante. Eu aprendi a ser um guerreiro porque eu obedeci o meu pai. Obediência traz coisas incríveis para você. Obediência traz frutos incríveis para a sua vida. Obedeça os seus pais. Obedeça os seus pais.
Obedeça às pessoas que cuidam de você. Seus avós, seus responsáveis, os professores da escola. Obedeçam a essas pessoas. E tenho certeza que você vai aprender muito. Você vai aprender coisas hoje que Deus vai usar lá na frente para fazer você conquistar a vitória que Ele tem para a sua vida. Mas primeiro, para Davi derrotar o gigante, ele precisou obedecer o pai. Ele precisou obedecer ao pai. O primeiro segredo é esse: obedeça. Obedeça seu pai, obedeça os seus responsáveis, obedeça seus avós, obedeça a pessoa que cria você, obedeça Deus, obedeça. Segunda coisa que fez Davi conseguir não ficar paralisado diante de tudo que parecia não dar certo para ele, foi a intimidade com Deus. Primeira coisa é obediência, segundo, intimidade com Deus. Davi, ele foi a pessoa que escreveu vários dos salmos que a gente lê na Bíblia. Davi, pelos salmos, a gente vê que ele tinha um relacionamento profundo com Deus. Ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ele falava com Deus. Ele passava tempo com Deus. Eu imagino lá Davi cuidando das ovelhas. E aí, quando ele não estava conversando com as ovelhas, ele estava conversando com Deus. Eu imagino, sinceramente, Davi conversando com Deus ali, enquanto ele cuidava das ovelhas. Então Davi tinha, por causa do relacionamento que ele tinha com Deus, ele tinha muita certeza do que Deus era capaz de fazer na vida dele. Você sabe do que Deus é capaz de fazer na sua vida? Sabe como você vai descobrir? Sabe como você vai descobrir? Quando você tiver intimidade com Deus. E aí, como é que você tem intimidade com Deus? Tem vários jeitos. Você pode orar todos os dias, conversar com Deus. Você pode ler a Bíblia todos os dias, ver o que Deus tem para falar para você através da leitura da palavra. Faça essas coisas. Converse com Deus, passe tempo com Deus e leia sobre Deus, ore para Deus, fale com Ele o tempo inteiro. Não somente uma vez por dia, não somente uma vez por semana, não somente de vez em quando, não somente durante o Natal, não somente durante o Ano Novo, não somente no seu aniversário, não somente quando você fica triste, não somente quando você fica preocupado, mas todos os dias, o tempo inteiro. Então, quando você for para a escola, fala com Deus. Quando você for sair, fala com Deus. Quando você for escovar os dentes, fala com Deus. Quando você for dormir, fala com Deus. Quando você for almoçar, fala com Deus. Quando você acordar, fala com Deus. Quando você estiver agora, durante esse tempo que você está assistindo esse vídeo, fala com Deus agradecendo a Ele. Obrigado, Deus, porque eu estou podendo assistir esses vídeos aqui. Eu quero aprender mais de Ti. Fala com Ele. Fala com Ele. Intimidade com Deus vai te levar muito longe. E aí o que acontece com Davi sendo obediente e tendo intimidade com Deus? Acontece duas coisas. Primeiro, ele entende que tem um problema. Ele assume que tem um problema. E às vezes o que acontece é que a gente não assume que tem um problema. Davi assumiu que tem um problema. Davi fala, tem um gigante que está afrontando o meu Deus. Ele fala isso. Tem um problema aqui que precisa ser resolvido. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Mas eu queria que nesse momento você falasse. Você pode falar, não em voz alta, mas no seu interior para Deus. Deus, eu tenho esse problema que precisa ser resolvido. Talvez seja uma doença na sua casa, talvez seja alguém da sua família que está procurando emprego, talvez seja alguma coisa na sua escola que está acontecendo, talvez seja um bullying que você esteja sofrendo, talvez seja uma preocupação que você está tendo em relação a alguma coisa, talvez seja um medo que você tem que seus pais se separem, por exemplo. Talvez você está vendo seus pais brigarem o tempo inteiro e precisa que Deus trabalhe sobre isso na sua casa. Não sei. Mas Davi entendeu que ele tinha um problema. Ele não negou o problema dele. Ele disse, tem um problema aqui. Tem esse gigante enfrentando o meu Deus. Qual é o gigante que tem enfrentado você? O que é que parece ser enorme que tem enfrentado você todos os dias? Nesse momento, eu quero que você pare um pouquinho e fale para Deus, qual é esse gigante? Que problema é esse tão grande que você precisa enfrentar? Davi foi obediente, Davi tinha intimidade com Deus. E o que aconteceu foi que ele
identificou que tinha um problema. E depois, ele entregou para Deus, sabendo que Deus daria a vitória para ele. Sabendo que Deus daria vitória para ele. Eu quero que você leia o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Olha o que Davi fala para Golias, depois de Golias ter zombado dele. Você é criança, você é um menino, você é muito pequeno para me derrotar. Você vai vir com isso? Só com essas pedrinhas? E aí Davi fala o seguinte: eu não tenho só pedrinhas não, meu amigo. Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, depois de ter identificado o problema, ele entrega para Deus, sabendo que Deus, e somente Deus, poderia resolver. Davi sabia que não eram as 3 pedrinhas que ele tinha. Davi sabia que também não era a sua capacidade, não era os seus anos de treinamento em guerra, porque ele não teve. Davi sabia que a vitória seria dada em nome do Senhor dos Exércitos. É Deus. É Deus. E é esse Deus que eu te convido hoje a crer. Crendo nele, eu tenho certeza que você vai ser feliz. Amém? Eu quero orar com você agora. Nesse instante, eu quero que você pense nos gigantes que você precisa enfrentar. Pensa nos gigantes que você precisa enfrentar. E entrega para esses gigantes na mão de Deus. Deus, me dá as estratégias. Deus, me dá a capacidade. Deus, me dá os meios para que eu possa vencer esse gigante. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que cada um que está assistindo esse vídeo nesse exato momento, te peço que o Senhor ajude eles, ajude elas a obedecer quem o Senhor coloca como autoridade na vida deles. Os pais, os responsáveis, as pessoas que cuidam. Seja lá quem for, Senhor Jesus, que o Senhor mostre para eles o valor da obediência. Te peço, Pai, que eles possam te buscar cada vez mais, de forma intensa, de forma verdadeira, te buscando em oração, te buscando em leitura da Bíblia, te buscando diariamente. Que eles possam assumir, caso exista algum gigante que eles precisam enfrentar, que eles possam identificar esse gigante. Que eles possam dizer o nome desse gigante. Talvez seja algum vício, talvez seja algum medo, talvez seja algum problema em casa, talvez seja algum problema de saúde, talvez seja alguma coisa que está acontecendo com os pais, não sei. O Senhor sabe quais são os gigantes que eles têm enfrentado, que o Senhor mostre para eles quais são os gigantes que eles precisam enfrentar. E Deus, entregando em tuas mãos, que o Senhor, o Deus que ajudou Davi a derrubar o gigante Golias, que o Senhor me ajude, que o Senhor ajude cada um a derrotar os gigantes que aparecem na frente deles. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima.